Boa tarde. O projeto Escola Sem Partido passou pela Comissão de Constituição e Legalidade. O autor da proposta agora pediu tramitação em regime de urgência. Se o pedido da urgência for aceito, a proposta deve entrar em pauta em até 15 dias. Vereadores foram à tribuna para apoiar o parecer favorável da Constileg e também para protestar. Requerimentos aprovados pedem informações sobre a falta de itens básicos no Hospital Ouro Verde e também sobre a falta de pagamento de direitos trabalhistas. Comissão de Educação, Cultura e Esporte recebe a administração municipal para discussão do planejamento cultural para o biênio 2017-2018. Já a Comissão de Segurança discutiu a situação dos moradores de rua e a violência. Moção apela por aprovação de projeto que tramita na Câmara Federal e pede proibição de venda de refrigerantes em escolas. Na agenda cultural, caneta na mão para anotar os destaques. Tem mostra de música erudita no SESI. E a Comissão de Constituição e Legalidade aprovou o projeto Escola Sem Partido. A relatoria emitiu parecer favorável que foi acatado por 6 dos 7 vereadores da Constileg. Com essa aprovação, o projeto agora segue para ser votado em plenário. Na sessão de ontem, vereadores se manifestaram contra e a favor dessa matéria. A proposta recebeu parecer favorável do relator, o vereador Vinícius Gratti. Dos 7 vereadores membros da Comissão de Constituição e Legalidade, 6 votaram favoráveis e 1 contrário ao projeto de lei. O chamado Escola Sem Partido proíbe professores de se manifestarem politicamente e de incentivar os alunos a participarem de protestos. A proposta foi protocolada pelo vereador Tenente Santini no início deste mês. A justificativa da relatoria é que a matéria é legal porque não altera nenhuma lei existente nem as diretrizes básicas para a educação. Do ponto de vista da legalidade, nós entendemos que esse projeto ele é constitucional. Por quê? Porque ele não cria novas regras para que poderia ser enquadrado na lei de diretrizes básicas da educação e também ele não cria regras que se sobrepõe à Constituição Federal. Então, nesse sentido, foi que eu exarei esse parecer favorável. Já na sessão, o vereador Gustavo Peta foi à tribuna para protestar contra a tramitação rápida do projeto. Segundo o parlamentar, a matéria sequer passou pela Procuradoria da Câmara, que também dá pareceres aos projetos antes de serem encaminhados às comissões. Peta agora vai fazer um pedido para análise da Procuradoria. Já que a Comissão de Legalidade, e ela tem o direito de fazer isso, não requereu o parecer da Procuradoria da Casa, o que me estranha muito, porque temas polêmicos aqui na Casa, controversos, sempre são remetidos à Procuradoria. Isso virou uma praxe aqui na Casa. Mas esse tema, estranhamente, não foi enviado à Procuradoria. Então, eu vou requerer, como vereador, um parecer da Procuradoria, inclusive para ajudar a orientar meu voto. Nós vamos fazer o debate, é evidente. Eu não gostaria de gastar as energias que eu tenho para esse debate. Acho que a gente deveria estar debatendo outros temas. Mas já que a Câmara aprovou na legalidade e foi feito um pedido de regime de urgência, nós vamos ao debate. Os vereadores também foram à tribuna defender o parecer favorável e a continuação da análise do projeto na Câmara. O parlamentar Campos Filho lembrou a aprovação do projeto de lei de autoria dele que proíbe a discussão da ideologia de gênero. Essa proposta passou na Câmara em primeira discussão em junho de 2015. A coerência da Comissão de Legalidade que aprovou hoje por 6-1 a legalidade do projeto de lei que é de iniciativa do vereador Tenente Santini e que vai discutir a escola sem partidos, né, Zé Carlos? Aliás, lá atrás nós fizemos aqui uma alusão à ideologia de gênero que já foi aprovada em primeira discussão. A escola é um complemento, é uma continuação de vida que nós temos que ter para o ensino pedagógico.
O vereador Tenente Santini, autor da matéria, recolheu assinaturas na sessão de ontem entre os vereadores e vai apresentar na próxima sessão um pedido para que a proposta tramite em regime de urgência. Se esse pedido for aprovado, o projeto deve entrar em pauta na primeira sessão de setembro. Agora, a saúde em debate aqui no Legislativo. Mais requerimentos aprovados pedem explicações sobre a falta de materiais no Hospital Ouro Verde e também a falta de pagamento dos direitos trabalhistas de funcionários demitidos. Em entrevista no intervalo regimental da 48ª reunião ordinária, o vereador Pedro Tourinho afirmou que a situação do Hospital Municipal Ouro Verde é grave, o que afeta o atendimento. Faltam insumos, faltam estrutura básica para, por exemplo, troca de lençol nas camas do hospital, banho de leito, tudo isso está com prejuízos importantes. Para piorar a situação, a empresa não está pagando os direitos trabalhistas de diversos funcionários. Isso, inclusive, hoje foi manchete nos jornais da cidade, porque a prefeitura parece que está assumindo que, de fato, tem uma dívida com o hospital, né? E essa dívida, pelo que eu entendi, a prefeitura vai assumir e, portanto, negociar o pagamento. O requerimento 2315 é sobre a falta de itens básicos no hospital. O que está acontecendo é que, feito eu disse, insumos como lençol, itens para onde os usuários fazem as suas necessidades, tudo isso tem falta no hospital. É uma situação muito grave, né? E que traz prejuízos não só do ponto de vista do conforto, mas também do ponto de vista sanitário para esse hospital. Aumenta o risco de infecção hospitalar, piora a qualidade do cuidado nos usuários. Então, o que a gente está levantando, pedindo para levantar, é por que estão faltando esses insumos. Já o requerimento 2316, apresentado pelo vereador, trata sobre o pagamento dos direitos trabalhistas. Quer saber se os direitos trabalhistas desses trabalhadores estão sendo protegidos, por que eles estão sendo demitidos e o que é que está provocando essa dívida, qual que é a gênese dessa dívida, né, e de que maneira ela se constituiu, porque até onde a gente sabe, a prefeitura sempre pagou essas empresas, a gente sempre teve uma crítica, na verdade, a esse modelo de gestão, é um modelo que ele realmente permite uma certa obscuridade aí na questão das contas do hospital, traz um prejuízo, mas agora todas as críticas que a gente vinha fazendo parece que mostra que havia procedência, porque 25 milhões, que é o que a Vitaly alega, é uma grande quantia, um valor imenso, é um prejuízo muito grande para o município e para os cidadãos que usam Ouro Verde. Segundo o sindicato Sindisaúde, dos 100 trabalhadores demitidos, 48 não receberam os direitos trabalhistas. Em nota encaminhada por e-mail, a Prefeitura de Campinas afirma que os pagamentos para a Vitaly, organização social, estão em dia e quando essa administradora assumiu o hospital, haviam funcionários que já atuavam lá e que os encargos trabalhistas foram herdados pela Vitaly. A Prefeitura disse ainda que reconhece o débito e estuda formalizar um instrumento jurídico que permita o repasse. A empresa Vitaly também se manifestou em nota e disse que aguarda o repasse do município, que está em alinhamento com a gestão municipal. Com a aprovação desses requerimentos do vereador Pedro Tourinho, já são pelo menos 5 documentos protocolados neste mês que pedem informações sobre o Hospital Ouro Verde. E a Comissão de Educação, Cultura e Esporte debateu o planejamento cultural da cidade para o biênio 2017 e 2018. A convite da Comissão Permanente de Educação, Cultura e Esportes, o secretário de Cultura, Ney Carrasco, participou de uma reunião no plenarinho da Câmara Municipal na tarde desta quarta-feira. Para o presidente, a apresentação dos planos e projetos para o biênio de 2017-2018, feita pelo secretário, atenderam à expectativa da comissão. A comissão sentiu atendida, que ele abordou todos os projetos da cidade, falando desde os teatros até levar cultura para as periferias, e com os parcos recursos que a secretaria tem, mesmo assim conseguindo fazer parceria com a iniciativa privada, tem trazido atos para a cidade, musicais, cantores, tem sido muito bom. Então, o balanço dessa reunião para nós, com quase 2 horas de reunião, a comissão considera muito boa. Os vereadores Jorge da Farmácia, Permínio Monteiro, Marcelo Silva e Rodrigo da Farmadic, membros da comissão, participaram do encontro e fizeram questionamentos ao secretário. Os vereadores fizeram perguntas diversas. Por exemplo, Jorge da Farmácia fez pergunta no sentido de uma melhor utilização da pedreira do Chapadão e outras localidades, e o secretário de Cultura prontamente atendeu que falou, ele pode sugerir, a população do entorno pode fomentar evento ali. Outro questionamento dos parlamentares foi em relação à conclusão das obras do Centro de Convivência. O nosso tempo de obra previsto é de 2 anos. Então, a partir do momento que ela comece,
ela vai durar 2 anos. Nós estamos com a expectativa de já poder iniciar essas obras logo em 2019, concluir as 2 chamadas públicas, são o leilão e depois a chamada pública de obra propriamente dita, né? E se tudo correr bem, no início de 2019 já está iniciando as obras do Centro de Convivência. Para Carrasco, a cidade de Campinas ainda é carente em relação a grandes teatros. Olha, eu acho que desse sistema todo que eu falei, uma coisa seria muito importante é a gente requalificar. Nós temos alguns museus, por exemplo, que precisam de reformas, bibliotecas também, e nesse momento que nós estamos vivendo uma grande crise, nós não estamos podendo fazer isso, então nós estamos fazendo só manutenção básica, né? Mas Campinas precisa de um teatro, por exemplo, um teatro com mais de 1000 lugares, como já foi previsto, né? E pelas razões que eu expus ali, né, na sessão da comissão, nós acabamos adiando esse projeto e aplicando os recursos no Centro de Convivência, né? Mas nunca saiu de meta construir um teatro. O secretário falou ainda que hoje Campinas possui equipamentos culturais em praticamente todas as regiões e que o projeto é manter sempre a descentralização dos serviços para garantir para todos o acesso à cultura. Praticamente em todas as regiões de Campinas nós temos algum tipo de equipamento. Então, se a população procurar se inteirar, vai ter sempre alguma coisa da Secretaria de Cultura que ela pode procurar próxima ao seu bairro, pelo menos. Outra reunião que aconteceu ontem aqui no Legislativo foi a da Comissão para Assuntos da Segurança Pública. Desta vez, o tema foi a relação entre moradores de rua e a violência. Na tarde desta quarta-feira, a Comissão Permanente para Assuntos de Segurança Pública se reuniu no plenarinho da Câmara Municipal para tratar do assunto moradores de rua e a violência em Campinas. Sob presidência do vereador Tenente Santini, entidades da sociedade civil e instituições debateram o tema e possíveis soluções para a problemática. Temos questão de convidar a Polícia Militar, que está na outro lado da ponta da linha, juntamente com a Guarda Municipal e a Polícia Civil, atendendo às ocorrências e também tendo que dar uma resposta imediata para a população na questão de insegurança, na questão de furtos, na questão de uso de entorpecentes, do tráfico, na questão da receptação, na questão de tudo que mobiliza para manter alguns moradores de rua numa situação, às vezes, do vício, uma situação, às vezes, de invasão de domicílio e por aí vai. A secretária de Assistência Social e Segurança Alimentar, Eliane Jocelaine Pereira, participou do encontro e falou sobre as ações que a secretaria tem tomado para minimizar os reflexos da mendicância, principalmente na região central de Campinas. Ela ressaltou que é importante tratar as causas e não apenas as consequências do problema. E falou também que o poder público e a sociedade devem agir em conjunto. A gente tem muito o que fazer, mas a gente precisa organizar as nossas ações, dar organicidade em tudo que a gente pretende realizar. E aí a Câmara Municipal, com os nossos vereadores junto conosco, as nossas secretarias nessa intenção e a sociedade civil juntamente com as pontas da segurança pública, eu acho que podem trazer para nós caminhos e alternativas que nos levem a um avanço nessa questão. Os vereadores Marcos Bernadelli, J. Silva, Jorge da Farmácia, Nelson Ossiri, Carlão do PT e Vinícius Gratti também participaram da reunião. O delegado do DENTER 2 falou da importância de não ser higienista e colocou a Polícia Civil à disposição para ações integradas. Por outro lado, eu queria colocar à disposição a Polícia Civil para essas ações integradas, principalmente no que se diz respeito ao referenciamento dessas pessoas, né, a necessidade, eventualmente, de se identificar essa pessoa em situação de rua, a necessidade que a gente pode, ou a possibilidade que a gente tem de, por meio de nossos sistemas policiais integrados, achar familiares. Pode ser também que seja a pessoa que esteja perdida, que não consegue retornar à sua casa, né? E aí, mais uma vez, uma integração da polícia, do sistema de segurança com o sistema assistencial. O presidente da comissão
Falou sobre leis do município que tratam sobre o tema, mas não têm sido aplicadas, e deliberou que seja agendada uma audiência pública para voltar a debater o assunto. O tema é muito polêmico, por isso que eu acho que uma audiência pública aí com mais direcionada, a gente vai ter mais riqueza nesse debate nosso aqui. Só para conhecimento, nós temos 10 leis aqui na cidade de Campinas, 10 leis levantadas pelo jurídico nosso, sobre morador de rua, e nenhuma delas é aplicada e todas são sancionadas, e a maioria delas com decreto. Vou passar para o senhor, vereador Marcos Bernadelli, para ver o que a gente pode fazer. Para acompanhar todas essas comissões que a gente viu no primeiro bloco do Jornal Câmara Notícia, é só acessar o nosso youtube.com/TV Câmara Campinas. E agora a gente dá uma pausa, mas depois do intervalo tem a programação do fim de semana. Quem gosta de música erudita, a cidade vai sediar uma mostra neste fim de semana. E a gente continua com notícias da sessão. Um documento aprovado pelos vereadores ontem pede a aprovação de um projeto de lei que tramita no Congresso Federal e que proíbe a venda de refrigerantes em escolas. O vereador Nelson Osseri protocolou uma moção que apela à Câmara dos Deputados à aprovação do projeto de lei número 1755 de 2007, que proíbe a venda de refrigerantes nas escolas de educação básica do Brasil. O PL já passou pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados em Brasília, mas ainda aguarda a votação no plenário. Essa moção ela foi encaminhada para a Câmara Federal no sentido de aprovar a proibição da venda de refrigerantes para as escolas, a rede de ensino pública e particular. O conteúdo de uma lata de refrigerante de 350 ml contém 37 gramas de açúcar. Se uma pessoa toma uma lata dessas por dia, durante um mês terá consumido 1 quilo e mais 110 gramas de açúcar. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a ingestão de açúcar não deve ser maior que 5% do valor diário de calorias, mas é aceitável um consumo de até 10%. O vereador considera que o projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados poderá oferecer diversos benefícios para a saúde pública no país, pois vai proteger as crianças e os adolescentes da obesidade precoce. Os estudos comprovam que o alto teor de gordura nos alimentos e também de açúcar nas bebidas vem trazendo grandes danos, problemas na saúde pública, né, e principalmente atingindo as crianças e os adolescentes. Então essa moção ela vem no sentido de defender as crianças e os adolescentes. A umidade relativa do ar voltou a ficar em estado de alerta na nossa região hoje às 2h53 da tarde. Olha só, o CEPAGRE registrou 18,8% de umidade do ar. A recomendação quando o clima fica seco assim é umidificar o ambiente com toalhas molhadas, evitar exercícios no sol e ainda tomar muita água e usar soro fisiológico para os olhos e para as narinas. E essa condição firme, de tempo firme, deve continuar amanhã. Sol e temperaturas cada vez mais altas, olha só. A mínima se mantém em 13 graus e é a mesma mínima que estava prevista para hoje, inclusive, mas a máxima aumenta um pouco mais e vai chegar aos 30 graus nesta quinta-feira. E vamos para a agenda cultural. O destaque vai para uma mostra de música erudita no SESI. Michael, é com você. A Torre Negra e Bingo, Rei das Manhãs, são os destaques nos lançamentos do cinema que acontecem hoje. Um pistoleiro percorre o mundo em busca da famosa Torre Negra, um prédio mágico que está prestes a desaparecer. E a busca envolve uma intensa perseguição ao poderoso Homem de Preto. O longa é baseado na obra de Stephen King. 5, 4, 3, 2, 1. Como você bingou? Quem aqui quer brincar comigo? E estreia o nacional Bingo, o Rei das Manhãs, uma cinebiografia de Arlindo Barreto, um dos intérpretes do palhaço Bozo durante a década de 80. Por nunca ser reconhecido por estar sempre fantasiado, Barreto sofreu com a frustração, o que desencadeou o envolvimento com drogas. Onde a gente vai? Surpresa. O que é preciso para um casamento dar certo?
Não dá para dizer que existe uma receita, mas podemos falar em bons ingredientes. E tem também o lançamento de Doidas e Santas, longa nacional que traz a história de uma terapeuta de casais que escreve livros sobre o tema enquanto sofre com o próprio casamento. E vamos falar de música. A Sinfônica de Campinas ela continua interpretando as obras de Beethoven. As apresentações acontecem neste sábado e domingo no Teatro Castro Mendes e os ingressos eles custam a partir de R$ 30. Já o SESI apresenta entre sexta e domingo a terceira mostra de música erudita. E esse grupo aí que você viu tocando é o Ricardo Hertz Trio e eles se apresentam sábado às 8 da noite, mas tem muita coisa boa e vale a pena conferir a mostra. E agora vamos falar das atrações no Sesc. No sábado, às 4 da tarde, tem o Forró Manda Saia. O Grupo Campineiro de Forró se apresenta na área de convivência e a entrada é gratuita. Também no Sesc, mas no domingo, tem Toinho Melodia e o Grupo Pica Fumo. É também às 4 da tarde, mas no Jardim do Galpão. E a gente encerra a agenda cultural de hoje com um pouco mais do Ricardo Hertz Trio, que é uma das atrações da terceira mostra de música erudita do SESI. Olha, os vereadores aprovaram ontem na reunião ordinária o projeto de lei que coloca a virada esportiva no calendário oficial aqui da cidade. Vamos acompanhar como foi essa votação. Proposta em 2014 pelo vereador Carmo Luiz, a inclusão da virada esportiva no calendário oficial do município foi aprovada na 48ª reunião ordinária. Nesse final de semana, convidamos a todos pela virada esportiva que acontecerá em vários pontos da nossa cidade. Campinas realiza dias 26 e 27 de agosto a segunda edição da virada esportiva, com mais de 100 atividades por toda a cidade. E o anúncio foi feito na tarde desta terça-feira, dia 15 de agosto, pelo prefeito Jonas Donizete. A ideia é fazer eventos por toda a cidade com diversas modalidades esportivas. A virada esportiva deste ano vai ter atividades por 24 horas ininterruptas, num total de 44 horas de esporte, já que nesta sexta-feira, dia 25, já teremos atividades. E a expectativa dos organizadores é ultrapassar as 100 mil pessoas que participaram da virada esportiva do ano de 2016. São competidores e pessoas que vão para assistir. A virada esportiva do ano de 2016 teve 121 atividades e já temos 131 atividades confirmadas para a edição deste ano. E queremos chegar a 140. E as atividades da virada esportiva começam amanhã, às 8 da manhã, nas areias da Lagoa do Taquaral. Tem vôlei de praia, futevôlei, slackline e beach tênis. Amanhã também, só que à noite, lá no ginásio do Taquaral, às 8 da noite, tem o Vôlei Renata versus Atibaia. A programação completa da virada está no site da Prefeitura, campinas.sp.gov.br. Agora, boas notícias do vôlei, hein? O vôlei feminino, o Renata venceu o SESI no Campeonato Paulista. Bela revanche, já que as meninas de Valinhos foram rebaixadas para a Superliga B no Nacional por essa mesma equipe. Vamos às parciais, então? 3 sets para o Renata contra 1 do SESI. O primeiro 25-23, depois derrota 20-25. O terceiro set 25-17 e aí consolidar a vitória no tie-break 28-26. Agora é focar no próximo jogo que acontece na quinta-feira às 8 da noite contra a equipe do Pinheiros em casa. Já no vôlei masculino, vitória do Renata contra o Corinthians Guarulhos, 3-1. Vamos às parciais também, 25-23,
20-25, 25-17 e 28-26. O oposto, Leandro Vissotto, foi o com o maior pontuador de Campinas, com 21 pontos, uma bela vitória fora de casa. Agora são 2 vitórias e 1 derrota. Boa sorte para o vôlei da nossa cidade, a gente fica por aqui. Boa noite para você.